Oi, vestibulando, tudo bem? Eu sou a Luli, esse é meu canal Lu Livros. Aqui eu falo de filmes, séries, posto vlogs. Ano passado eu fiz resumo de todas as obras obrigatórias da UFSC e deu muito certo, tanto pra mim, que fiz o vestibular, na questão de absorção e de lembrar das obras, quanto para outras pessoas que vieram me agradecer, vieram falar que lembraram dos meus vídeos, que me elogiaram mesmo nos comentários, eu fiquei bem feliz. E como esse ano eu vou fazer novamente o vestibular, eu decidi fazer de novo o resumo de todas as obras obrigatórias. Se tu não estava aqui ano passado, seja muito bem-vindo. Se tu já estava aqui, muito obrigada por estar de novo. Esse ano vai dar certo pra gente. Explicando já aí, sei que essa pergunta vai surgir, eu vou fazer para jornalismo. Ano passado fiz para arquitetura, fiquei alguns pontos atrás, fui atrás do meu eu interior, fiz um trabalho vocacional e decidi o meu caminho aí. Então, esse ano eu estou prestando para um curso diferente, então as coisas mudaram um pouquinho. Mas, enfim, para quem é novo, eu vou explicar como funciona o vídeo. Primeiro eu vou dar um contexto geral da obra, então eu vou falar sobre o autor, sobre quando o livro foi publicado, essas informações mais gerais. E depois eu vou resumir capítulo a capítulo a história. Então, sim, é um vídeo extenso, é um vídeo denso, mas tem muito conteúdo e pode te ajudar bastante. E hoje eu vou falar dele, Solitária, esse livro que, assim, ele ganhou meu coração. As obras da UFSC esse ano estão sensacionais, sério, estão muito, muito, muito boas. Dona UFSC tá sendo, assim, muito perspicaz na escolha dos livros. E esse livro aqui, ele entrou, inclusive, para os meus favoritos. E hoje eu vou falar dele pra você. Bom, então a gente vai começar falando da autora. A Eliana Alves dos Santos Cruz, ela é natural do Rio de Janeiro, nasceu em 1966, então ela é bem nova. Ela é jornalista e escritora e, além disso, ela é chefe do departamento de imprensa da Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos. Ela é super engajada na luta racial. Os livros dela têm esse eixo temático como central. Inclusive, em 2016, quando ela lançou o primeiro livro dela, que é o Água de Barrela, ele fala ficcionalmente a história da família dela desde o tempo da escravidão. E ela é considerada uma das autoras mais importantes para a literatura afro-brasileira contemporânea. Agora, sobre o nosso livro Solitária, ele foi lançado em 2022, então ele é super recente. Ele vai tratar sobre uma classe trabalhadora que ela é muito invisibilizada na nossa sociedade, que são as trabalhadoras domésticas, trabalhadoras, empregadas, enfim, várias formas, né, de chamar. O livro até vai, uma hora ele vai falar dessas formas de chamar e formas de suavizar esses termos. A obra vai se passar no Brasil contemporâneo, então ela vai se passar aí nos últimos anos. Inclusive, o livro vai trazer sobre Covid-19, então é um livro bem atual. Ele vai ser dividido em 3 partes, com 3 narradores diferentes. A primeira parte, a nossa narradora vai ser a Mabel, que ela é uma criança que a mãe dela é empregada doméstica e ela acaba sendo levada para casa dessas pessoas onde a mãe dela trabalha. Então vai ser a visão de uma criança desse mundo. Na segunda parte, a gente vai ver a visão da Eunice, que é a mãe, que é a empregada doméstica. Então a gente vai ver toda a violência silenciosa que ela sofre lá. E a terceira parte vai ser narrada pelos espaços que elas ocupam. Então é como se as paredes tivessem olhos, mas também tivessem boca, como se as paredes contassem pra gente o ponto de vista delas da história da Mabel e da Eunice. Bom, já dei uma adiantada aí sobre personagens na parte que eu falei das partes do livro, mas agora eu vou falar um pouquinho dos personagens. Tem vários personagens, alguns eu não coloquei nessa parte, que eu tentei destacar os personagens que mais vão aparecer, os personagens centrais aí dessa obra. Então, primeiro a gente tem a Eunice, que ela é uma trabalhadora doméstica. Ela é negra, ela mora na casa dos patrões em uma cobertura super luxuosa. E ela tem o quartinho dela, que é a dependência de empregada. No livro se refere como quartinho. A gente vai ter também a Mabel. A Mabel é filha da Eunice. Ela é negra e ela vira médica. Então, é um retrato de rompimento com aquela classe, com aquele regime de servidão. A Mabel, ela foi criada no meio dos ricos. Então, a gente vai ver como que é essa criança que tem um tempo inteiro tá olhando aquele lugar com os olhos muito
ingênua, assim, sabe? A gente vai ter uma visão muito perspicaz de tudo que acontece pelos olhos da Mabel. A gente vai ter também o Sérgio. O Sérgio, ele é marido da Eunice, pai da Mabel, e ele é jardineiro, enfim, mas ele vai se tornar alcoólatra e ele é muito agressivo, então ele acaba aí sendo abusivo com a Eunice. A gente vai ter também o Jurandir. Ele é o porteiro do condomínio onde a Eunice trabalha. Ele também é negro e ele também mora lá no condomínio. Então ele vai ter um quartinho do porteiro que ele fica, tipo assim, do lado da garagem. O Jurandir, ele vai ter 2 filhos, e aí eu coloquei aqui os filhos dele. Ele vai ter o João Pedro, que é o filho mais velho. João Pedro, ele tem um comportamento um pouco mais radical, assim, de justiça com as próprias mãos, enfim. Então, em alguns momentos da obra, ele vai dar um pouquinho de trabalho nessa parte. E o outro filho dele, que é o mais novo, que é o Cacau, ele é visto como estudioso, inteligente e ele é o melhor amigo da Mabel. Vale ressaltar também que o João Pedro, ele tem um caso com a Mabel quando eles estão na adolescência, mas isso eu vou abordar na hora da história, tá? E os dois, tanto o João Pedro quanto o Cacau, são negros, assim como o pai deles, que é o Jurandir. Agora, vamos dizer assim, a aristocracia do livro, que são os patrões. Então a gente vai ter a Dona Lúcia, ela é branca, ela é super elitista, super rude, super desumana, assim, com a Eunice. Vai ter o seu Tiago, que é o marido da Dona Lúcia. Ele também é o patrão, é rico, branco, ele é advogado, ele também é rude. Ele tem os mesmos padrões de comportamento. E os dois vão ter uma filha, que é a Camilinha. A Camilinha, quando ela nasceu, a Eunice já trabalhava na casa deles. Então, a Eunice praticamente cria a Camilinha. E a Camilinha é uma criança muito chata, muito mimada, e super, hiper, mega protegida pelos pais. Então, a gente vai ver também esse contraste durante o livro da Camilinha com a Mabel. Porque a Mabel vai ser uma criança quando a Camilinha nascer. E aí, isso vai gerar, assim, uma disparidade de ver o tratamento que a Camilinha tem por essa sociedade tão elitista e o tratamento que a Mabel tem. A Mabel não é enxergada como uma criança, mas isso a gente vai abordar ao longo do enredo do livro. Agora a gente vai para a primeira parte do livro, que é narrada pela Mabel. Ela vai ter 16 capítulos, todos os capítulos são curtos, assim, né? Todos eles são bem curtinhos, assim. É um livro muito fácil de ler, tá? Muito rápido. Se tu não leu pro vestibular, não deu tempo de ler, lê depois, porque esse livro é, tipo assim, sensacional. Vai ser uma experiência excelente ler ele. Os capítulos não são numerados, mas eu numerei só para ficar mais fácil o entendimento. Então a gente vai começar com um capítulo que se chama Quintal. Esse capítulo vai começar no tempo presente. E aí a Eunice, que é a mãe da Mabel, ela vai estar estendendo roupa em casa, né, na casa delas, e a Mabel vai estar muito brava ali, elas vão estar meio que discutindo, e a Mabel vai estar com muita raiva falando que a Eunice tem que enfrentar os antigos patrões, e aí a Mabel vai falar uma frase que ela sempre fazia isso de usar o trabalho doméstico para domar as emoções em ebulição. Isso porque a mãe dela tá estendendo roupa como uma forma de não pensar no que ela tá sentindo com toda essa situação que a gente ainda não tem conhecimento nesse momento do livro. Então a Eunice vai continuar aí fazendo o trabalho dela. Ela vai estar meio abalada, vai ficar meio sem dizer nada. A Mabel vai contar pra gente, como narradora nesse momento, que a mulher que era patroa da mãe dela foi indiciada por um crime terrível e que a Eunice, ela poderia ter elementos aí que iriam elucidar o caso. Então isso vai ficar aí meio no ar e aí vai ter um momento em que a Eunice dá dinheiro para Mabel para comprar os livros da faculdade de medicina. E a Mabel, inclusive, vai falar uma frase que ela vai estar falando assim que a faculdade de medicina é muito cara, mesmo sendo uma faculdade pública, os materiais usados durante a faculdade são muito caros. E aí ela vai falar: mas também é fácil lembrar que isso não é um obstáculo quando temos alguém como Dona Eunice ao nosso lado. E isso mostra a relação delas de mãe e filho. A Eunice faz tudo pra Mabel, né? Tudo que tá ao alcance dela. Ela se desdobra aí pra conseguir que a Mabel tenha uma realidade diferente, consiga chegar num lugar melhor. Nesse momento, nessa cena, vai aparecer o Jurandir, que
a gente vai saber que ele é padrasto. Então, a gente vai estar lembrando que a gente vai estar lá no futuro. Então, depois a gente vai voltar e vai entender tudo o que aconteceu, até esse crime terrível aí que tá sendo falado acontecer. E a Mabel vai falar sobre o João Pedro pra gente, que é o filho do Jurandir, o filho mais velho. Ele vai falar que ele foi a primeira paixão, assim, dela. E que ela e o João Pedro, eles brincavam muito no prédio dos ricos, lá naquele condomínio onde o Jurandir era porteiro e onde a Eunice trabalhava como empregada doméstica. E aí, no final do capítulo, a Mabel vai revelar pra gente que teve um crime no prédio em que uma criança caiu do 10º andar. E ela vai finalizar falando que, antes da criança, outras pessoas habitaram o imóvel. Então, a partir daí, a gente vai começar a entrar no passado dessa história. O próximo capítulo se chama Planta Baixa. Nesse capítulo, a gente vai ter a primeira entrada da Mabel no apartamento da patroa. Ela vai chamar a atenção da Mabel, como criança, o salto e a casa de novela. A Mabel precisou ir junto porque a avó dela, que é quem fica com ela, quem cuida dela, com quem a Mabel mora, porque a mãe dela, a Eunice, mora lá na casa dos patrões durante a semana. Então, durante a semana, a Mabel fica com a avó. Só que a avó tá doente, então a Eunice teve que levar a Mabel pro trabalho. E aí, nesse momento que a Mabel entra naquela casa, que ela tá olhando aquela casa de novela, que ela vê a dona Lúcia, que é a patroa, de salto, ela vai começar a se questionar, e aí ela vai falar uma coisa bem interessante, que ela vai começar a se questionar por que a dona Lúcia tá de salto. Se a mãe dela só usa salto pra sair, em casa ela usa chinelo mesmo. Então isso aí já vai mostrando um pouco das diferenças, né? A Eunice vai deixar a Mabel no quartinho, né, na dependência de empregada. E aí a Mabel vai ouvir uma conversa entre a mãe dela e a patroa, que é a dona Lúcia, em que a dona Lúcia vai estar questionando por que a Eunice entrou pela porta da frente e não pela porta dos fundos. E a Eunice vai falar que tinha esquecido a chave e tal. Então, isso também mostra uma certa violência sutil, né? Uma desumanização, assim. Tipo assim, ela não pode entrar pela porta da frente, ela é questionada quando ela faz isso. Durante esse momento em que a Mabel vai estar ali no quartinho, a Eunice vai ficar o tempo inteiro indo ver ela. E aí a Mabel vai falar como narradora que a mãe dela estava mais preocupada com a dona Lúcia do que com ela. A mãe dela fica indo lá pra ver se a Mabel ela tá preocupada com a Mabel ficar invisível para não atrapalhar os afazeres, né? Então, que a Mabel não faça barulho, que a Mabel fique quieta, assim, né? Ela não pode fazer nenhum tipo de barulho, ela tem que ficar invisível, tem que parecer que ela não tá ali. E aí vai vir nessa parte do livro uma reflexão sobre esse quartinho de empregada, que é um quartinho que os corretores passaram a chamar de quarto reversível. E aí vai falar pra gente que é um local para ficar ao alcance 24 horas. Então, é um quarto ali onde quem trabalha na casa fica ali o tempo inteiro, 24 horas, como se a pessoa não tivesse vida. E aí, nessa parte também vai começar uma reflexão sobre nomes para quem é quase da família. Então, sobre essa tentativa de suavizar o tema de trabalhadora doméstica, empregada doméstica e por aí vai. Nesse momento que a Mabel tá ali sozinha no quartinho, vai entrar uma menina de branco, que a Mabel não sabe quem é, pra usar o banheiro. E aí a Mabel vai ouvir a dona Lúcia e o seu Tiago discutindo na cozinha sobre ter filhos. E a dona Lúcia, ela tem uma dificuldade para engravidar. E o seu Tiago, ele não quer ter filhos. E aí nessa hora eles vão estar discutindo sobre isso. A Mabel vai ouvir, e a Mabel vai ouvir também eles falando que tem uma criança na piscina, porque tá tendo tipo uma confraternização, uma festa assim na casa. E aí a Mabel vai sair do quarto para ir atrás dessa criança, né? Num pensamento de criança mesmo, infantil, de pensar, tipo assim, tem outra criança, que legal, vamos brincar. Isso leva a gente pro próximo capítulo, que se chama Piscina. Nesse capítulo, a Mabel vai andando até essa parte social da casa, ela vai estar perto da piscina e ela vai começar a observar os adultos. Ela vai começar a observar essa festa, confraternização que tá tendo ali. Esse recebimento aí de pessoas na casa é porque a família da dona Helena, que é a irmã da Lúcia, que é a patroa, tá ali com o filho pequeno, que é chamado de Bruninho. E aí essa menina de branco, que entrou lá no quartinho pra usar o banheiro, ela vai chegar na piscina, a Mabel vai começar a conversar com ela e vai perguntar o nome do menino, da criança que tá ali. E a babá
que é essa menina de branco, ela vai dar um grito. E aí, nesse momento, vai virar uma confusão, porque o menino, o tal do Bruninho, ele tava se afogando na piscina. E aí, a mãe do menino, a Helena, ela vai dar um tapa no rosto da menina de branco, que a gente ainda não sabe a identificação, colocando a culpa na babá. O próximo capítulo se chama Cozinha. Nesse capítulo, vai ser revelado pra gente que essa menina de branco, que é a babá do Bruninho, se chama Irene e ela tem 13 anos. Sim, 13 anos. E aí, a mãe da Mabel, a Eunice, vai acolher a Irene depois que ela levou o tapa aí. E a Irene vai estar desesperada, chorando compulsivamente. E esse desespero vai contagiar a Mabel. E aí, na cozinha, a dona Eunice vai dar um copo de água com açúcar para ela, na tentativa de acalmar. A Irene e a dona Eunice vão começar a arrumar a casa, a comida ali praticamente tocada, e vão colocar na geladeira dos patrões. E aí, nessa hora, a Mabel vai falar pra gente uma coisa que mostra uma desumanização muito grande. Ela vai falar pra gente, como narradora, que sim, tinha a geladeira deles e a nossa. Então, essa diferenciação o tempo inteiro, essa desumanização, desvalorização, muitas palavras que eu nem consigo pensar agora em palavras para caracterizar o quão desumano isso é. A Irene vai ficar mais calma, a dona Eunice vai fazer um chá para ela e ela vai começar a tentar convencer a Irene que ela não tem culpa, que criança é como um piscar de olhos, que não tem como prever muito o que criança vai fazer e tal. E aí a Irene vai começar a falar que ela tava muito apertada para ir no banheiro, que ela tava com dor de barriga e viu que a menstruação dela tava descendo. E ela tava de roupa branca, né? E aí ela vai falar uma frase que é: imagina se manche, eu ia ficar com muita vergonha. A Irene vai explicar pra Eunice que ela tava com bastante cólica, então ela ficou um tempo comprimida, né? Se contorcendo ali de dor. E ela vai falar que a casa é muito grande e que a patroa dela, a Helena, deu avisos pra ela não incomodar e só usar a área de serviço. E aí a Irene acabou se perdendo um pouco no apartamento. Então ela vai estar meio que justificando porque ela ficou esse tempo aí sem olhar o Bruninho. E a Irene, nesse tempo, ela vai estar o tempo inteiro pensando em como a dona Helena deve estar irritada com ela. E a Eunice vai começar a se irritar um pouco, falando que ela não tem culpa e que ela é praticamente uma criança cuidando de outra. Que não deixa de ser isso, né? Porque ela tem 13 anos. Vão ligar pro apartamento falando que o menino tá mal, entre a vida e a morte. E aí, a Eunice, quando ela atender, ela não vai nem precisar dizer nada. A Irene vai desmoronar e mais uma vez a Eunice vai consolar ela. E aí a Mabel, como narradora, ela vai trazer uma reflexão muito interessante. Ela vai falar a seguinte frase: hoje penso por quantos séculos uma mulher mais velha como minha mãe teve que consolar outra mais nova por prantos parecidos e naquele mesmo espaço, a cozinha, dizendo aquelas mesmas palavras. E aí ela vai trazer outra reflexão, outra frase que eu separei para ler, que ela é muito emblemática e ela traz uma reflexão sobre algo que é exposto muito nesse livro. A frase é a seguinte: ela sabia que as crianças como eu, como ela foi e antes dela sua mãe e a mãe de sua mãe, até a minha 10ª avó, não entendiam muito bem o que era isso de ser criança. A gente sempre foi miniatura de adulto. Irene era mais uma analista. Então, essa é uma reflexão que o livro faz muito. Como as pessoas mais pobres, elas não têm esse direito de ser criança, não têm esse direito de errar, porque desde pequeno eles já são muito, como ela mesma fala, miniaturas de adultos. E aí, isso vai trazer um contraponto muito interessante durante o livro, que a Camilinha, ela vai sempre ser tratada como criança. Ela nunca vai ser responsabilizada por nada que ela faz. Enquanto a Mabel sempre vai ser olhada com aquele olhar de maturidade, como se ela já fosse adulta e como se ela já fosse responsável por tudo que ela faz e pelas escolhas dela. Então, esse contraponto vai acontecer o tempo inteiro entre criança rica, que tem o direito de ser criança, e criança pobre que não tem o direito de ser criança. O próximo capítulo se chama Escritório. Nesse capítulo, o seu Thiago vai estar sério, fazendo conta, sentado no escritório dele, com uma calculadora, e a Eunice vai estar sentada na cadeira também no escritório, chorando muito. E aí vai falar pra gente que o seu Thiago achou ruim a Eunice não ter avisado sobre a Mabel estar em casa e ele não queria que o que aconteceu com o Bruninho, a criança que se afogou, se repetisse. E aí a Eunice vai tentar argumentar que a dona Lúcia sabia, porque ela avisou a dona Lúcia, mas o Thiago vai rebater, falando que a Lúcia não sabe viver sem empregada,
que quando ela não tiver com quem deixar, vai levar a Mabel pra lá, e que ele já tava prevendo tudo e ele não queria se responsabilizar. E a Eunice, mesmo sem ter culpa, mesmo sem ter nada a ver com a situação do Bruninho, vai ser demitida. E o seu Thiago, ele vai falar uma frase que é: gosto desse apartamento e não pretendo me mudar dele, porque crianças passeiam desacompanhadas por aí e podem causar acidentes. Eu não tenho filhos. Ele vai falar isso. Essa frase, ela é muito emblemática nesse livro, porque vai acontecer um crime terrível no apartamento dele em que uma criança vai cair do 10º andar. Então essa frase é ela é muito significativa. Durante o tempo inteiro da conversa, a Eunice vai ficar com a cabeça baixa e a Mabel, ela não vai entender, porque o Thiago diz que não tem filhos, mas ela vai lembrar da conversa que ela ouviu da Lúcia e do Thiago, em que a Lúcia falava que queria ter filhos, então ela vai ficar meio sem entender aí. Nesse momento, a dona Lúcia vai chegar e insistir que o seu Thiago acompanhe ela, e aí a Mabel, ela vai ficar observando com mais atenção o lugar. E é a primeira vez que ela viu uma biblioteca, então essa parte também é bem significativa, por mostrar, né, toda essa diferença. A Mabel vai se aproximar da mãe dela, da Eunice, que tá aí com o olhar perdido, e elas vão começar a chorar. O Thiago vai voltar ali pra sala, processando ainda alguma coisa, e ele vai dar os papéis pra Eunice assinar, os papéis da demissão, e vai assinar um talão de cheques e dar pra ela. Elas vão sair do apartamento, nesse momento que elas vão estar saindo, a Eunice não vai ver o Jurandir, né, o porteiro. Essa parte já mostra, assim, né, porque ela vai ficar meio que procurando ele. Então, nessa época eles ainda não estão juntos, mas já mostra um carinho que a Eunice tem pelo Jurandir. Depois de sair do prédio, a Eunice vai numa agência bancária para trocar o cheque por dinheiro. E a Mabel, como criança ali olhando, ela vai estar pensando como a mãe dela deve estar pensando, como ela vai fazer desempregada, sendo que a mãe dela tá doente, né? A avó, no caso da Mabel, tá doente, ela tem uma criança pequena e o marido tá gastando pouco que ela ganha com bebida, e como a violência crescia no marido dela quando ele se via sem dinheiro. Então a gente vai entender um pouco melhor da situação familiar em que a Eunice e a Mabel se encontram. E aí, mais uma vez, o livro vai trazer a reflexão de que sim, o Thiago demitiu ela por conta de ela ter levado uma criança para o trabalho, mesmo a Eunice tendo avisado a mulher dele. E assim, o problema deles de casal, né, que não foi repassado, tipo assim, ela não tem nada a ver com isso. E ela levou a criança para o trabalho por a pessoa que cuidar da criança, a rede de apoio dela, estar doente. E aí essa parte, quando eu li, eu fiquei pensando muito nesse reflexo da intolerância e da dificuldade de uma mulher que é mãe se inserir no mercado de trabalho, né? Como os empregadores, eles têm dificuldade de humanizar uma mulher que é mãe e de humanizar as crianças também, né? A Mabel e a Eunice vão sentar na praça para esperar o ônibus. Nesse momento o Jurandir vai aparecer, vai falar pra Eunice que ela pode contar com ele pra tudo. E a Mabel vai contar pra gente que a mãe dela sempre fica meio travada quando o Jurandir aparece. Elas vão ficar ali esperando o ônibus, e aí a dona Lúcia vai aparecer de carro, vai chamar a Eunice, elas vão entrar no carro, vão voltar lá pro escritório, e o seu Thiago vai estar parecendo um pouco mais feliz. E ele vai falar a frase: impressionante como a vida muda em segundos. E aí, a dona Lúcia vai revelar que eles vão ter um bebê. Como eles vão ter um bebê, eles falam pra ela que eles vão precisar de alguém de confiança pra ajudar, apesar do terrível incidente. E aí, nessa hora, a Mabel vai comentar, tipo assim, que terrível incidente, né? Tipo assim, elas não fizeram nada. Que incidente é esse, né? Então, elas estão levando a culpa por uma coisa que elas não tiveram nada a ver. E aí eles falam que, apesar de tudo, eles vão reconsiderar. E a Mabel, mesmo pequena, ela vai ficar pensativa naquelas palavras dele. E ela vai falar que naquele momento não era nem o significado ou a escolha das palavras, e sim o tom que eles proferiam aquilo. Os patrões vão falar para Eunice que ela pode levar a Mabel quando ela precisar, desde que se ela se responsabilize a deixar a Mabel só no quartinho, só na dependência de empregada. E a Eunice vai ficar grata por ter sido perdoada por alguma coisa que ela nem sabia o que era, mas só pelo alívio dela não ficar desempregada, com uma mãe doente, com uma filha que ela tem que sustentar.
e também com o marido, né, que, tipo assim, é alcoólatra, não faz muito dinheiro e que fica agressivo com ela quando se vê sem dinheiro. E aí, no final desse capítulo, o seu Thiago vai falar que vão ter que ajustar o salário dela porque eles vão ter muitos gastos com o bebê. O próximo capítulo se chama Portaria. Ele vai começar falando pra gente, né, a Mabel vai começar falando pra gente que sempre que a mãe dela passava pelo Jurandir, pelo porteiro, ele cumprimentava ela. E a Eunice respondia conforme o humor. Então, se ela estava emburrada, ela nem respondia. Naquele dia em específico, quando elas entram, o Jurandir está concentrado no jornal. O caso do acidente da criança que teve no apartamento da Dona Lúcia, ele repercutiu e ele tá ali lendo uma matéria sobre isso. E aí na matéria vai estar falando que a criança segue entre a vida e a morte, que a Dona Helena, a mãe, né, do Bruninho, da criança que se afogou, acusa a babá publicamente. E a Eunice vai parar para ler o jornal que o Jurandir tá lendo. Quando ela se aproximar dele, ele vai fazer um elogio, falando que ela tá bonita e tal. E ela vai ficar mexida com esse elogio. Então a gente vai começar a perceber aí a aproximação deles. Especialmente naquele momento, a Mabel vai falar pra gente, como narradora, que a mãe dela está de óculos de sol para esconder a mancha roxa no olho por causa do marido abusivo. O livro não fala explicitamente, tá? Que, tipo assim, que era porque o Sérgio, né, que é o marido da Eunice, bateu nela. Mas, implicitamente, a gente vai entender, né? Ele dá a entender isso. O Jurandir vai perceber que alguma coisa não vai bem ali. A Eunice vai pegar a Mabel, vai se apressar para ir pro elevador, mas o Jurandir vai seguir ela, vai tirar o óculos com delicadeza, e aí ele vai passar ali o polegar na mancha dela e tal. A Mabel vai contar pra gente que a base que a Eunice passou não escondia direito, e vai citar que naquela época era difícil achar maquiagem com preço popular pro tom delas. E aí elas vão subir no elevador. Então essa cena retrata bastante pra gente a questão da violência doméstica, vai trazer também a questão do acidente lá e da culpa que a patroa vai jogar na babá. Então ela é bem emblemática, fala também da aproximação do Jurandir com a Eunice. A Mabel e a Eunice vão chegar lá no apartamento dos patrões, elas vão entrar pela porta da cozinha, como sempre, né, a porta que elas têm que usar. Lá na casa, a Dona Lúcia e o seu Thiago, eles vão estar tendo uma discussão. Aí o Thiago vai falar que a Dona Helena tinha esquecido que a babá que ela contratou era menor de idade. E apesar eu vou parafrasear o personagem agora. Essa gente não tem responsabilidade, não querem nada com o trabalho e na hora de beijar na boca, ninguém é criança. Então, essa parte aqui mostra 100% a crítica que o livro faz a como essas pessoas ricas veem essas crianças pobres que não têm o direito de ser criança. Ele vai falar que, apesar de tudo isso, no jornal foi destacado o fato de que era apenas uma criança cuidando da outra. E, de fato, era. E aí o Thiago vai falar que advogado não é milagreiro. Então eles vão estar discutindo aí essa situação, o que pode acarretar para a Dona Helena em um processo, né? Processo trabalhista e, enfim, várias outras coisas que pode acarretar em ela estar explorando uma criança. Quando eles perceberem que a Mabel e a Eunice chegaram, eles vão parar de discutir. Nesse momento, vai ser revelado pra gente que o Bruninho sobreviveu, mas por conta da falta de oxigênio, né, do momento que ele ficou muito tempo sem ter oxigênio, ele ficou com sequelas neurológicas. E aí vai falar pra gente que a família preferiu abafar o caso até para eles não serem investigados por exploração de menor de idade. E aí vai ter uma frase bem característica, que é: seu Thiago podia não ser milagreiro, mas quem tem dinheiro faz os milagres acontecerem. A Mabel, como narradora, vai falar pra gente que os dias durante a internação do Bruninho foram muito pesados, que a mãe dela acendia vela em agradecimento por ele estar vivo todo dia. E ela vai falar outra frase também que mostra essa disparidade, né, por conta do dinheiro, como as pessoas são colocadas em lugares diferentes, em condições diferentes por causa do dinheiro. Ela vai falar: ele estar indo para casa em vez do cemitério era uma prova de que impossível tem suas condições, e as razões são quase sempre econômicas. No final desse capítulo, a gente vai descobrir, vai chegar ao nosso conhecimento que a Irene é mandada de volta para a família dela no interior do estado de onde ela saiu aos 11 anos para trabalhar. Ela é mandada de volta tal qual uma mercadoria com defeito é devolvida com raiva ao fabricante. É exatamente essa frase que é falada no livro. Antes de partir, a Irene vai lá
no prédio vai encontrar a Eunice na portaria e vai agradecer a Eunice por ter consolado ela no pior dia da vida dela. Então vai ter muito choro, a Irene vai estar principalmente com muito choro e desesperada por estar voltando para uma realidade que não dá opções para elas. Nesse momento, a Eunice vai dar dinheiro para ela e alguns conselhos, e aí a Mabel vai ficar pensando se algum dia ela veria a Irene com um belo sorriso diante do acidente, antes dos olhos molhados e vazios de futuro. O próximo capítulo se chama Salão de Festas. O capítulo vai começar falando pra gente sobre o Jurandir, que ele era muito bom, que ele foi o primeiro super-herói da Mabel, que ele resolveu os perrengues mais impossíveis. O Jurandir, ele vai pedir pro síndico o salão de festas para comemorar o aniversário do filho dele mais novo, o Cacau. Isso vai entrar em pauta em reunião de condomínio e tal, e vai ser aceito por unanimidade por todos os condôminos, por o Jurandir ser muito querido por todos e que, além dele resolver os problemas, ele sabia muitos segredos de todos os moradores ali. Nesse momento, o livro vai contar pra gente que o Jurandir era viúvo, que vivia ele e os 2 filhos em um apartamentinho perto da garagem. E aí a Mabel vai falar uma coisa muito interessante. A Mabel tem umas sacadas muito boas. Ela vai falar: reparei mais uma vez que para quem não era patrão, tudo era inho. Então, mais um retrato aí escancarado dessa disparidade que existe. Na festa, cada um vai levar alguma coisa. A Eunice, por exemplo, vai fazer o bolo. Até a síndica vai passar lá rapidinho para dar uma bola de presente e levar brigadeiros que a empregada, a Dadá, que é a empregada da síndica do prédio, fez. A Eunice vai perguntar para ela sobre a Dadá, se ela tá bem, vai falar que raramente vê a Dadá. E essa informação, ela pode parecer assim, tipo assim, ah, tá, perguntou se tá bem. Mas ela é importante, guarda ela que mais pra frente ela vai aparecer de novo. Vai ser então uma festa com som, com dança, no volume baixo, claro, para não perturbar os moradores. As crianças vão estar brincando no playground, vai ter filho de quem trabalhava no prédio, vai ter filho de quem é proprietário de apartamentos no prédio. E aí, esse momento, o livro vai falar pra gente que a infância é a fase de fazer vidas pra vida inteira, apenas baseada na capacidade de se divertir e habilidade em brincadeiras. Vai citar, por exemplo, o pique-bandeiro. Então, vai mostrar aí como criança não vê essa diferenciação de classe que os adultos fazem o tempo inteiro. Vai começar lá no meio da festa uma música, o Jurandir vai tirar a Eunice pra dançar, nesse momento a Mabel vai olhar aquilo, vai pensar, e o meu pai? E aí ela vai ficar emburrada, vai ficar com ciúmes. Depois de toda a festa, de parabéns, comilança, todos vão ajudar a deixar o salão impecável, inclusive as crianças, porque eles não queriam motivos para as pessoas reclamarem deles, né? Antes de subir, o Jurandir vai falar para Eunice uma frase, promete que vai se pensar. A gente não sabe do que se trata. A Eunice vai sair sem dizer nada, mas cantarolando ali a música que eles estavam dançando. E nesse momento a Mabel vai ficar muito irritada com a felicidade da mãe dela. Quando elas chegarem lá em cima, o interfone vai tocar. E quem está lá embaixo é o pai da Mabel, o Sérgio, com uma voz totalmente alcoolizada, totalmente rude. Isso leva a gente para o próximo capítulo, que se chama Portão. A primeira frase do capítulo vai ser: ela sabia do que meu pai era capaz quando estava bêbado e não queria correr risco de perder o trabalho. A Eunice vai tirar o salto, vai pegar alguma coisa no quartinho que a Mabel não vê o que é, e ela desce correndo e ela leva a Mabel. E aí a Mabel, ela vai pensar que a presença dela talvez evitasse o pai dela de fazer escândalo. O porteiro que vai estar é o porteiro noturno, que é chamado de Marciano. Ele aparece também só essa vez, tá? Não é um personagem assim que vai aparecer muito mais. Ele vai perguntar pra Eunice se ela conhecia aquele sujeito antes de abrir o portão. E aí, quando ela encontrar o Sérgio, né, ele vai falar pra ela assim: tá bonita? Sempre trabalha arrumada assim? E a essa hora? Então, já vai começar difícil a conversa deles. A Eunice vai estar super tensa, ele vai pedir dinheiro e a Eunice vai dar pra ela o que ela pegou lá no quartinho, então ela vai dar as economias dela. E o marido dela, o Sérgio ali, bêbado, ele vai começar a questionar sobre a roupa dela e vai começar a elevar o tom. Então as coisas vão começar a ficar um pouco tensas. Com as coisas ficando um pouco tensas, o Jurandir vai aparecer e ele vai perguntar pra Eunice se tá tudo bem. Quando ele perguntar isso, ele vai chamar ela de Nice. E aí, nessa hora, deu, né? O marido dela, enlouquecido, vai perguntar: quem é esse que te chama assim? Então esse é o seu macho? Por isso que você decidiu morar no serviço? E vai chamar ela de puta, gente. Sério.
horrível, horrível. E aí vai começar um bate-boca, o Jurandir vai começar a discutir com o cara, né, com o Sérgio. O Jurandir começa a falar que não vai deixar ele falar assim com ela, e a Eunice vai ficar ali, tentando apaziguar. Eles só param de gritar quando a Eunice grita, olha a menina. E aí, então, parece que eles percebem que a Mabel, uma criança, estava ali. Nesse momento aí, que dá uma esfriada um pouquinho na discussão, o Sérgio vai falar no ouvido da Anice para cuidar da filha deles, que ela tá crescendo, e ele sabe o que pode acontecer em ambiente de rico. E se algum desses moleques fizer algo com ela, né, com a Mabel, ele mata. E aí a Imaculada, que é assim, de que ela vai acender uma luz e a discussão vai esfriar. O Sérgio, que é o pai e marido da Eunice, vai embora, levando boa parte do dinheiro que a Eunice estava guardando para comprar remédios para a avó da Mabel. Nesse momento que o Sérgio vai embora, levando as economias da Eunice, ela vai ficar olhando para ele e se questionando onde ele estava indo naquela hora. E aí ela vai falar baixinho o nome dele, Sérgio, né? E ela vai estar lembrando de um tempo em que tudo era diferente. E ela vai se questionar o que teria acontecido com ele, o que teria acontecido com ele se as coisas fossem diferentes. Assim que o Sérgio sair, deixar aquele lugar, a Eunice vai se sentar e ela nem vai parecer a pessoa que minutos antes, estava rindo, estava se divertindo. E aí o Jurandir vai tentar convencer ela a se levantar, a síndica vai aparecer e a Eunice vai implorar para a síndica, para a Imaculada, que ela não fale nada para os patrões dela. E a síndica aceita, com a condição de ela prometer que o Sérgio nunca mais vai voltar ali. E aí a Eunice vai prometer isso para a síndica não prejudicar aí o emprego dela, mesmo sem ter como prometer, porque ela não tem como fazer com que o Sérgio não apareça ali. Isso leva a gente pro capítulo Calçada. Esse capítulo, ele vai trazer um pouco mais aí dessa figura que é o Sérgio. Então, vai começar a Mabel, né, que vai estar narrando. Então, ela vai começar falando pra gente que o Sérgio, o papai, né, que ela chama ele assim, ele sempre achou que o céu era melhor que o teto das casas, que a rua atraía ele e que até a profissão dele era embaixo do céu, que a profissão dele é jardineiro. A Mabel vai começar a falar dessa habilidade dele com plantas e de como ela admirava isso. E aí vai surgir um questionamento, né, na mente da Mabel, que é como um homem que trabalhava com coisas tão delicadas poderia ser tão bruto. Então, fazendo aí um paralelo entre ele trabalhar com algo super delicado, como plantas e flores, e ele ser um homem bruto que fica super agressivo e que bate na mãe dela. Ela vai falar que o pai dela gostava mais da calçada do que o sofá da sala da casa dela, então mostra aí essa atração dele pelas ruas. Ela vai falar também que a mãe e a avó dela sempre buscavam ele bêbado, caído na rua, e que depois que passava a bebedeira e tal, ele chorava e dizia que não ia se repetir, mas repetia. E a Mabel vai falar que não sabe como ele conseguia, que era cansativo para todo mundo, principalmente para ele. E aí a Mabel vai contar pra gente que no caminho do trabalho, né, pro trabalho da mãe dela, ela passava por pessoas em situação de rua. E ela ficava pensativa sobre o pai dela, né, que estava aí em situação de rua depois de se sair de casa devido ao alcoolismo, enfim. E aí, anos depois, ela vai falar que ela aprendeu que ninguém quer viver assim, que levou tempo para ela aprender, que ela precisou crescer para entender que todo mundo tem uma história, que ela não podia cobrar do pai dela algo que ela não podia dar. Então, uma reflexão aí da relação dela com o pai. A Mabel vai contar pra gente que ela queria ver os dois juntos, né, os pais dela, que ela queria uma família que nem a da Dona Lúcia, mas que ela achava que a família de quem não era patrão era desmanchada pela metade. Então isso traz aí também mais uma reflexão da disparidade econômica. E a Mabel vai perceber que ela tá crescendo quando ela enxerga a profundidade entre eles, a profundidade nos próprios pais dela. E aí ela também vai contar pra gente que ela ficava apavorada quando o pai dela se exaltava. O mesmo pai que ensinava pra ela coisas tão bonitas, que mexia com flores, que cuidava de coisas delicadas, quando se exaltava, ele gerava aí pavor na Mabel. A gente vai chegar no capítulo que chama Quarto do Bebê, que vai ser o nascimento aí da filha do seu Tiago e da Dona Lúcia. A Mabel vai falar pra gente que não era só berço de ouro, era muito mais, porque a família deles era rica há gerações. E como tinha um histórico na família de dificuldade de engravidar, esse bebê, que é a Camila, né, que é o nome dela, ele daria uma fortuna gigantesca. O bebê, a Camila, nasceu cercada de cuidados, ninguém não autorizado podia tocar nela.
A Mabel vai falar que a bebezinha parecia uma das bonecas dela e que ela aprendeu a cuidar vendo a mãe dela. A Mabel também vai contar pra gente nesse momento que ela deixa as bonecas de lado por causa da Camila. E que cuidar de criança não parecia mais diversão para ela, era trabalho e muito. Então vai mostrar aí a Mabel meio que deixando de ser criança. Ela ainda era criança, mas ela teve que deixar de ser criança. Ela vai contar pra gente que sobrou pra ela ajudar nos cuidados, porque ela vivia ali e já era grandinha. Nesse momento, a Mabel vai trazer pra gente uma reflexão, que é que a casa ali era gigantesca e que a super eficiente Eunice, a mãe dela, deixava os patrões acharem que não precisavam contratar mais ninguém. Que no caso, era pra ser uma babá e uma pessoa pra cuidar da casa, né? E aí, ela vai falar uma frase que é: para que gastar com mais empregadas se tinha uma que valia por duas e vinha com ajudante grátis? Então, fazendo referência aí à situação das duas, né? Que a Mabel acabou sendo consumida, explorada e sugada por esse trabalho. A Mabel vai falar pra gente que não era nada divertido cuidar do bebê e que ela tinha muito medo de acontecer alguma coisa. Inclusive, ela vai fazer uma analogia, assim, com porcelana chinesa, alguma coisa frágil, alguma coisa rara. Então ela tinha muito medo de cuidar daquele bebê, por ela ser uma criança, né? Por ela não teria que ter essa responsabilidade. E ela vai ter um sentimento dela ser uma segunda Irene. Então, mais uma vez, uma criança cuidando de outra. E nesse momento, a Mabel vai falar que ela não quer ter filho. A Mabel vai mostrar pra gente também que ela tem outra certeza, que é que ela não quer ser que nem a mãe dela, não quer fazer o que a mãe dela faz e também ela não quer ser como a Dona Lúcia. Ela quer ser mais como o Tiago, ela quer ter a profissão dela. Ela enxerga que o Tiago ama a filha dele, mas ele não abre mão dele mesmo. Então, ela vê que a mãe dela abre mão dela mesma pela própria família e que a Dona Lúcia deposita todas as esperanças dela na filha, mas ela quer ser mais como o seu Tiago, então ela quer mais ter a própria profissão dela sem se prender dela mesma. A Mabel vai crescendo, ela vai virando adolescente, criando as opiniões dela. E a Camila vai crescendo também, se tornando cada vez uma criança mais chata e mimada. O livro vai contar pra gente que quando a Mabel tinha 11 anos e a Camila tinha 6, a Camila puxou o cabelo da Mabel falando que era muito duro. A Camila jogava as coisas no chão de propósito pra sujar. Ela batia nas crianças do prédio, batia nas crianças da escola. A Eunice era a única que conseguia minimamente aí domar a fera. E na presença da mãe, da Dona Lúcia, a Camilinha virava uma fera. Não tinha assim, ela piorava 100% ao lado da mãe dela. O João, filho mais velho do Jurandir, ele irritava a Camilinha de propósito. E aí, nesse momento do livro, vai até citar pra gente um caso que foi que o João riu quando uma menina deixou a mão marcada no rosto da Camilinha no playground e que isso gerou confusões aí entre as mães e as babás. E aí o capítulo vai terminar falando pra gente que, por causa dela e da vontade de aprontar, a Mabel e o João fizeram uma travessura que mudou o rumo das vidas. No quarto do bebê, fizeram outro bebê. Isso leva a gente pro capítulo que chama Escadas. Nesse capítulo a gente vai entender um pouco melhor a relação da Mabel com o João Pedro e entender um pouco como o João Pedro é e como o Cacau, que é o irmão dele, também é. Então, o capítulo vai começar com a Mabel falando que ela deve as aprovações dela na escola ao Cacau, que é o filho mais novo do Jurandir, eles estudam na mesma escola, que o Cacau ajuda ela a estudar, ele é muito inteligente. A Mabel vai falar que foi matriculada lá porque a mãe dela acumulava cargos e voltava para casa só no final de semana, e que a Dona Lúcia não confiava em outros, então ela acabou indo para a escola porque a mãe dela não tinha como ficar com ela. E que o Cacau dava aulas para Mabel, mas que a Eunice não deixava a Mabel ir na casa dele. Ela falava, inclusive, né, tem uma frase aqui que eu anotei que é: 3 homens e uma moça, o que as pessoas do prédio vão pensar? Então, a Mabel acabava estudando com o Cacau ali na copa da Dona Lúcia. Sempre que ela ouvia os passos na escada, ela já sabia que era o Cacau e já sentava na copa da Dona Lúcia para eles estudarem. O medo da Eunice, de a Mabel ir lá, não era o Cacau nem o Jurandir, mas o João Pedro. O João, nesse momento, a gente vai descobrir que ele arruma confusão no edifício e que uma delas, inclusive, foi com o General Feitosa.
O General Feitosa, ele vai ser apresentado pra gente nesse momento do livro. Ele morava sozinho, ele tem uma enfermeira que cuida dele e ele é uma pessoa extremamente difícil de lidar. E que no prédio, vai falar pra gente, né, que ali no prédio, no condomínio, ele era uma lenda. Falavam que ele tinha torturado, matado, prendido, provavelmente um general aí da época da ditadura militar. A Mabel vai falar que pra ela ele só era cansativo. O general, ele gostava do Cacau, porque o Cacau era educado, mas o João, ele não gostava. O Cacau deu um apelido pra ele de General Mingau, porque ele começava falando mole e depois engrossava igual farinha de mingau. Então ele gostava do Cacau, mas o Cacau não gostava dele. A Mabel, como narradora, vai contar pra gente que um dia o general pegou mais pesado no pé do João, que o João tava dormindo num banco, que ele chegou da noitada e não conseguiu nem entrar em casa. Então a gente já vai conhecer um pouco aí do perfil, né, do João, que ele costuma sair pra beber, enfim. E aí o General Feitosa tava passeando na cadeira de rodas com a enfermeira e ele começa a cutucar o João com a bengala. E aí o general começa ali com uma palestra, um discurso, uma palestrinha. Depois de meia hora de palestra, ele começa a gritar e pergunta se o João não tem nada a dizer. O João fica quieto ali, escutando. Quando ele pergunta isso, o João manda ele tomar no olho do cu e chama ele de mingau, né? Chama ele pelo apelido que eles só chamavam pelas costas. E aí, o general fica uma fera. E a Mabel vai falar pra gente que o Jurandir se ferrou pra apaziguar essa fera que o general Feitosa virou depois do João Pedro mandar ele tomar no do cu. A Mabel vai falar pra gente que o Cacau que ajudou a apaziguar aí a fera, achando uma reportagem que o general queria, imprimindo e entregando pra ele como presente. E aí a Mabel vai falar pra gente, né, que o Cacau preservava o emprego do pai dele e que depois disso ele ganha uma bolsa em uma escola de padre só pra rico, que o general, em uma ligação pro diretor, consegue pra ele essa bolsa depois do que o Cacau faz, né, pelo pai dele pra preservar o emprego do pai dele pra apaziguar a fera aí do general Feitosa. E aí a Mabel vai contar um pouquinho mais sobre o João Pedro pra gente, então ela vai falar que ele saía pra beber, fumava maconha com os meninos do prédio e que o Jurandir discutia sempre com ele, falando que se desse algum BO, ia sobrar pra ele, porque ele era o mais pobre da história e sempre sobrava pra quem tinha menos dinheiro. Então, um dia, nas escadas, o João Pedro vai dar na Mabel um beijo, vai ser o primeiro beijo da Mabel, quando ela tinha os seus 14 anos. E a partir daí eles vão transar pela primeira vez e eles vão começar um namoro, um relacionamento escondidos. A família dos patrões vai fazer uma viagem para casa da fazenda e a Eunice vai ficar cuidando da cobertura. Uma tarde a Eunice vai ir no mercado e a Mabel vai ficar em casa para estudar. Ela botou na cabeça, nesse momento, né, a Mabel vai falar pra gente que ela botou na cabeça que quer fazer medicina e que quando ela falou isso pro seu Thiago, pro patrão, e ele riu falando que era difícil a pública, né, difícil de passar na pública ou caro a particular, ela ficou ainda mais estimulada a fazer, como se isso fosse um desafio mesmo. Ela vai estar ali estudando, vai ouvir os passos, vai achar que é o Cacau vindo estudar e vai abrir, mas quando ela vê, né, quando ela abrir a porta, vai ser o João, ele já vai entrar beijando ela e aí eles vão transar no quarto da Camilinha. A Mabel vai perguntar pro João Pedro depois, né, da relação deles, o que ele pensa do futuro e ele vai falar a seguinte frase: "Você acha mesmo que entrar nas universidades deles ajuda alguma coisa?" E aí o João Pedro vai falar pra ela que juntou dinheiro e que ele vai entrar em um pequeno negócio. E aí o João vai embora e o Cacau vai chegar para a Mabel e ele estudarem para o vestibular. O próximo capítulo se chama Banheiro. Nele, a Mabel vai estar no banheiro social da casa dos patrões chorando porque ela está sofrendo sua primeira decepção amorosa. Ela viu o João Pedro, né, beijando outra e ela vai ficar chorando por isso e também pelo teste de gravidez positivo que ela tem em mãos. E aí vai aparecer uma frase que eu acho que tem muitos pontos e muitas frases doloridas nesse livro, mas essa frase eu acho que é uma das mais dolorosas, que é: entrei naquele banheiro uma adolescente romântica e saí uma mulher atormentada. E na cabeça dela era muito improvável acontecer. E aí nesse momento a gente vai ter um retrato de
como é importante, né, de como é maléfico para a sociedade e para as pessoas não ter educação sexual. Porque daí a Mabel vai falar pra gente que ela e a mãe quase não conversam sobre isso. Mostra aí um tabu, uma falta de instrução. Ela vai falar que as meninas do colégio que namoravam também não pareciam ter essa preocupação, que ninguém falava de sexo nem na escola, nem em casa, e aí vai começar a falar que as informações que ela tinha sobre isso eram todas tortas. E aí ela vai comparar sexo com atravessar uma via rápida. Pode dar certo na maioria das vezes, mas se der errado, é fatal, ferrou, já era. E aí ela vai falar, entre aspas, pessoas como nós precisam calcular tudo com precisão, ou a vida pode complicar para sempre. Porque, gente, imagina uma pessoa que não tem condições financeiras. Gravidez na adolescência já é uma coisa super complicada. Para quem não tem condição financeira, muito mais. Então, essa parte é muito emblemática, porque ela mostra o retrato exatamente do problema que é a falta de instrução, do problema que é a falta de educação sexual nas escolas. A Mabel vai falar pra gente também que tá rolando aí uns boatos, uns burburinhos, que a menina do 31, que é um dos apartamentos ali, que é inclusive a menina que ela viu o João beijando e gerou aí a decepção amorosa, essa menina engravidou e tirou a criança numa clínica e passou a viver normal. Esses são os boatos que correm aí pelos corredores do condomínio. Isso vai gerar uma discussão entre as empregadas se a menina era assassina ou não. A Mabel vai ficar se questionando se o responsável pela gravidez da menina era o João Pedro ou não. E aí a Mabel vai estar ali naquele chão, naquele banheiro, chorando desesperada. Ela não sabe como contar pra mãe dela. A mãe dela não sabe nem que ela não é mais virgem. Ela vai começar a pensar o que ela, uma criança de 14 anos, sem instrução, faria. Ela não queria limpar a casa dos outros, nem levar a criança para o trabalho. Ela não queria acabar, repetir a história com os filhos dela, né? Não queria repetir as histórias da mãe dela. Ela não queria nem ter filho. Então, ela vai começar a entrar num limbo de pensamentos. Ela vai começar a rever a vida dela desde que ela pisou naquele apartamento. Inclusive, ela vai falar uma frase super importante que é: aquelas pessoas têm certeza que nascemos para servi-las. Então, isso é um retrato muito claro, muito escancarado do que acontece ali. Ela vai começar a entrar em pânico de contar pra mãe dela, mas em pânico também do futuro dela. O que ela vai fazer com uma criança? Ela não quer aquilo, ela quer entrar em medicina, ela não quer trabalhar na mesma coisa que a mãe dela, servindo essas pessoas. E aí ela vai começar a se sentir mal naquele lugar, porque ela tá no banheiro social. Ela vai sentir que ela não combina naquele lugar. Aquele banheiro é só para convidados. Quando a gente lê isso, a gente pensa, ela não foi convidada a entrar ali, né? Ela foi obrigada a entrar ali naquela casa, ela teve que entrar naquela casa. E aí ela vai falar que a única coisa dela que combina com o banheiro e com aquela casa inteira é o sentimento de solidão. E aí a Mabel vai ver apenas uma saída: descobrir como a menina do 31 fez aquilo. Só que a menina do 31 é rica. Tudo nesse capítulo, as coisas vão passar tudo rápido e confuso. E quando a Mabel der por si, ela já vai estar na praça. Isso leva a gente para o próximo capítulo, que se chama Pracinha. Esse capítulo vai começar com a Mabel sonhando que poderia ter uma família, que ela teria um filho lindo. Só que daí ela vai pensar que ela não quer ter filho nessa idade e nem em nenhuma idade, que filho era sinônimo de prisão. E ela vai começar a pensar no pai dela e na promessa dele de matar alguém se fizesse algo com ela, né? Se o pai dela descobrisse isso, ela não queria ver o João sofrer, né? Não queria ver ele machucado, enfim. E aí a Mabel, nesse momento, vai começar a se culpar pela gravidez como se ela tivesse feito isso sozinha. E ela vai revelar para nós, leitores, que depois de todas essas reflexões e de todo esse emaranhado de pensamentos, ela vai falar que ela tá com uma arma na mão, que ela pegou do seu Tiago e da dona Lúcia. E ela nem percebeu nesse mar turvo de pensamentos que ela tá, ela nem percebeu que o Cacau seguiu ela até aquela praça. O Cacau vai abordar ela, vai perguntar a ela sobre o embrulho, ele vai abrir e vai ver que é uma arma. E aí ele vai começar a convencer ela a não fazer isso, a não se matar. Inclusive ele vai falar pra ela que se você se matar, sua mãe vai morrer junto, porque
a gente já vê muito claro que a Mabel é assim a vida da Eunice, né? A Eunice mata e morre por ela. E a Mabel vai contar tudo pro Cacau e o Cacau vai falar que vai dar um jeito nisso. Então, eles, né, a Mabel e o Cacau, vão descobrir onde a menina do 31 fez o aborto. A Hilda, que é a enfermeira do General Feitosa e tal, que vai falar pra eles qual foi a clínica. E aí eles vão pensar que tem que ser feito logo, né, pra não começar a aparecer barriga da Mabel. E nesse momento, eles vão tentar manter o João afastado, né, a Mabel vai tentar manter o João afastado. E ele vai começar a perceber que tem alguma coisa de errado e ele vai começar a vigiar a Mabel. Só que o que o João tá pensando é que ela tá tendo um caso com o Cacau e nem imagina que a situação é essa, né? Que ela tá grávida e o Cacau está ajudando ela a procurar um meio de abortar essa criança. E aí a gente vai entrar num capítulo que chama Recepção. Então, a Mabel e o Cacau vão estar ali na recepção daquela clínica, esperando, tentando parecer mais velhos. E, nesse momento, fala uma coisa bem interessante, que fala da clínica, né? Daí fala, onde a menina do 31 entrou gestante e saiu uma adolescente despreocupada. Eu achei bem emblemática essa frase, mas enfim. O João vai entrar lá na clínica e vai começar uma super discussão, porque ele acha que a Mabel e o Cacau estão tendo um caso. E aí um homem vai enxotar eles, mandar eles saírem de lá. E aí, o Cacau finalmente vai revelar pro João o que eles foram fazer lá, o que eles estão fazendo juntos, o que eles estão escondendo dele. E o Cacau vai deixar, nesse momento, o João e a Mabel sozinhos para eles conversarem. E o João vai falar pra Mabel que ele precisa pensar. Depois dessa conversa aí deles, dessa revelação, a Mabel vai pra casa da Dona Lúcia. E quando ela chega lá, ela vai estar super nervosa e ela vai começar a vomitar. E ela vai aproveitar que a mãe dela não tá ali, que a mãe dela saiu pra ir na padaria. E a Dona Lúcia, ela vai perceber que tem alguma coisa de errado. Depois, né, dessa situação toda, o João vai sumir, ele não vai dar as caras. E aí a Mabel, ela vai começar a pensar em meios caseiros de fazer aquilo, de acabar com aquilo. E anos depois, né, isso a Mabel do futuro, como narradora, falando pra gente que anos depois, como residente em medicina, ela viu muitas meninas morrerem em consequência desses procedimentos caseiros para tentar aí abortar. A Dona Lúcia vai chegar pra ela e vai falar que ela tá grávida. Só que a reação dela vai ser diferente do que a Mabel pensava. A Dona Lúcia vai começar a falar para ela sobre o direito do corpo da mulher e o atraso na legislação. E aí ela vai decidir ajudar a Mabel a acabar com aquela gestação. A Mabel, então, vai entrar num grupo de procedimento à distância pelo celular da Dona Lúcia, e aí a Mabel vai falar que o celular na época era muito caro e que elas definitivamente não tinham condições de ter um celular próprio. Os medicamentos vão chegar pelo correio e a Mabel vai falar pra gente que esses medicamentos são caros, mas mais barato do que fazer esse procedimento em uma clínica. E aí a Dona Lúcia vai dar folga pra Eunice, mas vai pedir pra Mabel ficar com a desculpa de que a Mabel vai ficar pra cuidar da Camilinha, mas na verdade é pra Mabel poder fazer o aborto longe da mãe dela. Então a Dona Lúcia vai entregar a caixa de remédio pra Mabel, vai sair, vai deixar a Mabel sozinha lá no banheirinho do quartinho. Bom, então a gente vai chegar no capítulo que chama Banheirinho, que é o capítulo que vai acontecer aí o aborto. A Mabel vai estar lá sozinha, ela vai tomar os remédios e ela vai chorar em posição fetal até ela dormir. Ela vai acordar e pelo celular vai conversar com essa pessoa que tá instruindo ela à distância e a pessoa vai falar que vai ficar tudo bem. A Mabel vai sangrar, então ela vai se desesperar, mas mesmo assim ela vai continuar. Ela faz tudo lá no banheirinho do quartinho e ela vai falar pra gente que ela não tem coragem de fazer aquilo no quartinho com todos os santinhos da mãe dela que tem lá olhando pra ela. E por menor que seja aquele banheirinho, ela se sente muito mais confortada do que o banheiro enorme que é destinado aos hóspedes. Então, na manhã seguinte, a Mabel vai acordar e fazer tudo o que a mãe dela faria. Ela arruma a mesa do café, ela acorda e veste a Camilinha, leva a Camilinha até o transporte. E nesse momento que essa entra no elevador para levar a Camilinha até o transporte, ela se olha no espelho e ela vê uma mistura da mãe dela e da Irene. Então, essa parte é muito significativa. No elevador, ela vai encontrar a Dadá.
A Dadá, ela é uma figura que vocês guardem ela, porque ela é importante, ela vai aparecer de novo e ela vai mostrar uma crítica muito presente. Mas enfim, ela encontra a Dadá, que é a empregada da Imaculada, e a Dadá vai presentear ela com uma boneca de retalhos, que é a mesma Dadá, que é a Dadá mesma que faz essas bonecas. E mesmo em silêncio, a Dadá de alguma forma vai confortar ela. A Dadá não é muito de falar, tá? A gente vai perceber nessa cena. E mais pra frente a gente vai perceber o porquê, a gente vai descobrir por que ela não é de falar. A Mabel, então, vai voltar pro apartamento, ela vai estar um pouco melhor e ela vai decidir ir estudar, porque ela não pode estar com cara de choro, né, de abalada quando a mãe dela chegar, porque a mãe dela não faz ideia do que tá acontecendo. Os patrões vão acordar e a Mabel vai devolver aí o celular para Dona Lúcia. A Eunice vai chegar e ela vai ficar orgulhosa de ver tudo arrumado e limpo e tal. E aí ela vai ter até uma reflexão, né, a própria Eunice, de a gente não percebe quando os filhos crescem. Fim do capítulo. Bom, então a gente vai pro último capítulo da parte da Mabel, da primeira parte, que se chama Janela. Esse capítulo vai começar com a Mabel contando pro Cacau o que aconteceu, contando sobre o aborto. O Cacau vai apenas confortar ela e ela vai contar também pro João. Quando ela contar pro João, ele vai chorar. E aí ele vai falar pra ela que a Dona Lúcia estava certa sobre as condições, né? Que quando a Dona Lúcia decidiu ajudar ela, falou que eles eram novos demais e tal. Ele vai falar que sobre isso, de condições, né? Não ter condições de criar uma criança e serem novos demais, ela estava certa. Mas ele vai falar que ela não fez aquilo pra Mabel, e sim por egoísmo. Que a Dona Lúcia não ia arriscar perder 2 empregadas pelo preço de uma. Então, a Mabel ter um bebê ia mudar as coisas para Dona Lúcia, com certeza, porque a dedicação da Mabel para criança, e tanto, né, a dedicação da Mabel para criança, quanto a dedicação da própria Eunice. Então ele fala que a Dona Lúcia fez isso por egoísmo, e não por compaixão e nem nada assim. O João, inclusive, vai falar para Mabel, para ela não ficar presa nessa gratidão, assim como se a Dona Lúcia fosse uma pessoa cheia de compaixão, né? Pra ela não ficar presa nesse sentimento aí de gratidão que os pais dele, o Jurandir e a Eunice, já estão presos nessas gratidões por essas pessoas que acabam explorando eles. A Mabel vai ficar assustada com a situação porque ela nunca tinha visto o João chorar. Bom, a vida vai passando, aí no livro vai falar que a vida vai passando com o pôr do sol chegando na janela, então super poético. A Mabel e a mãe dela vão ficar ali na gaiola dourada presas, e à medida que a Camilinha vai crescendo, a Mabel e a Eunice vão se distanciando, não só uma da outra, mas delas mesmas. O Cacau e a Mabel vão concluir os estudos e o Jurandir e a Eunice vão morrer de orgulho, vão inclusive pedir o salão de festas do condomínio mais uma vez para comemorar. E aí eles vão morrer de orgulho porque ninguém da família tinha ido tão longe nos estudos. E que agora eles estavam a um passo da universidade, que é uma coisa que eles estão lutando muito e estudando muito para chegar lá. Em paralelo a isso, o João abriu um negócio de balas em uma comunidade e foi morar lá nessa comunidade. O pai, o Jurandir, queria que ele estudasse, mas ficou aliviado dele estar seguindo a vida com honestidade. Então vai ter aí a confraternização da formatura, né, do Cacau e da Mabel na escola. O Cacau vai convidar até o General Mingau, afinal foi ele que conseguiu a vaga na escola de rico para ele. A Dadá, a empregada da Imaculada, vai aparecer lá e vai emocionar a Mabel. Ela vai dar outra bonequinha de retalho de pano. E a Mabel vai falar nesse momento que ela queria saber mais da Dadá. Só que a Dadá nunca fala muito e ela logo volta pro apartamento da Imaculada, de onde ela raramente sai. Na festa, o Jurandir vai ficar bajulando aí o general, porque é ele que conseguiu a vaga lá na escola de rico pro Cacau. A Mabel vai falar que a Eunice está mais linda do que nunca. E aí o Jurandir, todo orgulhoso, vai começar um discurso, né, falando que a vaga na escola foi uma janela de oportunidade. E aí ele vai falar nesse discurso que o Cacau e a Mabel poderiam ser os primeiros de ambas famílias a ir para a universidade, se Deus quisesse, ele vai falar. E aí o general vai fazer um comentário super infeliz, porque, né, tipo assim, às vezes é melhor ficar quieto, né? Ele vai falar, se Deus quiser, sem a bobagem e desonestidade de cotas. Olha como estamos aqui, todos iguais, seres humanos.
Assim, esse comentário, meu Deus, eu não vou nem falar que eu vou começar a me irritar. Mas nesse momento fica um clima super tenso no salão, né? Ele interrompe aí a fala do Jurandir sobre o orgulho, sobre aquelas crianças que estão se formando na escola, que chegaram num patamar de educação que ninguém na família antes tinha chegado, e aí esse general infeliz interrompe para falar essa baboseira. Respira. Tô mais calma agora um pouco. A Mabel vai falar que ela via outras janelas de oportunidade se abrindo ao mesmo tempo que o caldo do país engrossava. Então a gente tem um pouco aí da relação, né, da história com o tempo em que ela se situa. A Mabel vai falar que não dava pra fazer igual todos naquela festa, fingir que prestava atenção na palavra que Mingau tinha roubado do Jurandir. E aí a gente vai ter a primeira parte do livro, a parte da Mabel, se encerrando aí, chegando na formatura dela e do Cacau na escola. E esse foi o resumo de Solitária. Se tu gostou, deixa o like, se inscreve no meu canal. Se tu gosta de livro, de filme, de série, se tu gosta de vlog, fica por aqui. Me segue também lá no Instagram, que eu tô sempre por lá, super ativa. E se esse vídeo te ajudou, me conta aqui nos comentários, porque eu vou adorar saber. Gente, um beijo e boa prova!